a falar sobre o livro Homens de Verdade, do Richard Phillips. E nós já abordamos 3 capítulos desse livro, com exceção da introdução. Nós já falamos sobre o homem no jardim, nós já falamos sobre o mandato masculino, nós já falamos sobre a vocação sagrada do homem para o trabalho, foi o nosso último encontro. E hoje nós iremos falar sobre o homem como a imagem de Deus. Então, de antemão, esse tópico, esse assunto, esse capítulo, obviamente que ele é perfeitamente aplicável também às mulheres, uma vez que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. No entanto, o autor ele vai conduzindo, quem leu esse capítulo aí, quem tem um livro em casa, ele vai conduzindo meio que, mais ou menos do meio para frente ali do capítulo, com foco mais no papel do homem, até mesmo os exemplos que ele vai dar e coisa e tal. Mas fique bem claro que o assunto ele se aplica aos crentes de modo geral. Na verdade, à humanidade de modo geral, uma vez que todos os homens e mulheres, independente se são crentes ou não, foram criados à imagem de Deus. Então, o texto que vai embasar esse capítulo não poderia ser outro, senão Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que vai nos dizer: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí o autor ele vai começar justamente o capítulo fazendo uma pergunta bem interessante, bem provocante. Por que será que Deus ele proíbe que façamos imagens dele? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Por que Deus proíbe isso? E aí uma resposta bem interessante que o autor vai trazer aqui é porque o Senhor ordenou ao homem que não fizesse uma imagem de Deus, mas que fosse a imagem de Deus. É claro que existem outras razões, a gente poderia elencar, mas o foco aqui desse capítulo é esse. Não fazer uma imagem visível de Deus, mas ser a imagem de Deus. Viver uma vida, esse é o foco que ele vai dar nesse capítulo. Viver uma vida digna de alguém que imita o Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede santos como eu sou santo. Essa é a tônica desse capítulo. O foco é justamente na santidade pessoal. E eu queria aqui abrir um parêntese para ler um trechinho, na verdade, é um pedacinho mesmo, lá no finalzinho de um livro do Francis Schaeffer, foi publicado em português como A Arte e a Bíblia. E o livro todo é muito bom, mas esse final aqui é espetacular. E ele vai exatamente convergir para isso que nós estamos falando. É onde Schaeffer vai falar sobre a vida cristã como uma obra de arte. Ele passa o livro todinho defendendo a questão da arte, uma perspectiva bíblica e tudo mais. Mas no final ele vai dizer isso aqui, que nenhuma obra de arte é mais importante do que a própria vida do cristão. E todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. Ele pode não ter nenhum dom para a escrita, nenhum talento para a escrita, ou nenhum talento para a composição de músicas ou canto, mas cada homem tem o dom da criatividade em termos da maneira como ele vive a sua vida. E é mais ou menos isso que o autor Rick Phillips aqui ele vai colocar no livro, no sentido de que muitas vezes nós buscamos uma vida muito exuberante, um estilo de vida muito chamativo, aspirações muito altas, quando na verdade, na maioria das vezes, nós somos chamados para executar coisas simples e viver uma vida simples, a vida comum do lar. Eu não sei se foi no nosso primeiro encontro ou no segundo,
Talvez tenha sido no segundo, onde ele vai falar bastante sobre essa questão de que a verdadeira masculinidade ela não está naquilo que nós conseguimos realizar, nas nossas realizações, nos nossos êxitos profissionais, no quanto nós subimos na escalada da fama, mas naquilo que Deus nos chamou para fazer, refletir a sua imagem por onde quer que nós andemos. Então esse é o principal foco aqui desse capítulo. Sermos portadores da imagem de Deus por onde quer que nós estejamos. E o que é que significa então, o autor vai colocar, carregar a imagem de Deus, ser portador da imagem de Deus? Ele vai dizer assim, que significa que em toda a vasta criação, com montanhas altas para mostrar a grandeza de Deus e oceanos ondulantes para dar testemunho de seu poder, com pássaros emplumados para revelar a criatividade de Deus e animais que rugem para exibir sua majestade, Deus colocou a humanidade na terra para que ele fosse especialmente conhecido em meio à sua criação. É por isso que quando o Breve Catecismo de Westminster faz sua primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? A resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, o homem deve glorificar a Deus e deleitar-se sempre no conhecimento dele. Então, quando Deus ele manda que nós carreguemos a sua imagem, lembrando, essa foi uma ordem criacional que Deus deu. Os homens eles são culpados e condenados porque eles falham miseravelmente ou eles deliberadamente recusam portar a imagem de Deus da maneira como o Senhor ordenou. Não há outra razão por que eles são condenados. E aí Paulo vai argumentar lá em Romanos capítulo 1 que os homens podem dar as desculpas mais estapafúrdias possíveis. Eles podem alegar o que for, menos que eles não conhecem Deus, porque o que de Deus se pode conhecer, Paulo vai argumentar, Deus revelou através da natureza. No entanto, nós sabemos que a natureza ela é insuficiente para dar ao homem um conhecimento verdadeiro de Deus. Um conhecimento legítimo de Deus no sentido de que é insuficiente eu saber a partir da natureza qual é a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que nós precisamos da revelação especial que é a palavra de Deus. Os homens deliberadamente recusam a revelação natural quando eles servem a criatura no lugar do Criador. E deliberadamente eles recusam a revelação especial de Deus, a sua palavra, que ordena ou encaminha o homem na maneira correta de servir a Deus. Então, ainda que a imagem de Deus na raça humana tenha sido manchada e danificada pelo pecado, continua sendo obrigação e vocação do homem carregar a imagem de Deus nesse mundo. Hoje, o autor vai dizer, todos os homens carregam essa imagem em alguma medida, mas pela graça os cristãos carregam-na em maior medida e são chamados a investir suas vidas para aumentá-la. Então, da mesma forma como os efeitos da queda eles são mais visíveis ou mais enfáticos em algumas pessoas do que em outras, da mesma forma, a imagem de Deus ela é mais visível em algumas pessoas do que em outras. E nós, como cristãos, nós não somente portamos a imagem de Deus, mas como a gente vai ver mais adiante, nós recebemos o seu Espírito para vivermos uma vida conforme Deus ele requer. Então, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E o autor vai colocar, como homens cristãos redimidos do pecado, recebemos uma vocação elevada de fato.
Então, Jesus, ele, no Sermão do Monte, ele vai falar, né? Que não se esconde um candeeiro debaixo do alqueire, que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, é impossível. Assim somos nós, cristãos, nós devemos, de fato, fazer a diferença onde quer que nos encontremos, tá? Então, carregando a imagem de Deus. De que maneiras a humanidade foi especialmente feita à imagem de Deus? Então, o autor ele vai colocar aqui 3 áreas em que a humanidade ela foi feita à imagem de Deus. A primeira, fomos criados como seres racionais e espirituais. Tá? Então, o homem, dentre a criação, é a única criatura do Senhor que foi criada à sua imagem. A Bíblia expressamente declara isso. A única criatura que Deus fez à sua imagem e semelhança, ou seja, dotado de razão, dotado de vontade, dotado de criatividade e especialmente com o coração voltado ao culto a Ele, foi o homem. Então, essa é a primeira área em que o homem, ou a primeira prova de que nós fomos criados à imagem de Deus, porque nós somos seres racionais e espirituais. Nós vimos um pouco disso lá no primeiro, quando nós falamos sobre o primeiro capítulo aqui desse livro. Apenas o homem é capaz de adorar a Deus e tem capacidade de raciocínio que excede em muito todas as outras espécies, por mais impressionantes que sejam suas habilidades. Por mais interessante, por mais impressionante que seja a habilidade do Martim pescador ao pegar um peixe, quando mergulha, né, no mar, por mais interessante que seja a engenhosidade lá de João de Barro a fazer a sua casinha, por mais impressionante que sejam algumas percepções dos pets que a gente tem em casa, certamente nenhuma delas se compara ao grau de razão com que Deus ele dotou a humanidade. Segundo, nós recebemos domínio sobre a criação. Então, o homem é a única criatura para a qual Deus chegou e disse: vocês devem exercer o domínio sobre a criação. Deus não mandou que os elefantes fizessem isso ou que os leões fizessem isso. Ou que as baleias, por mais impressionantes que sejam esses animais, fizessem isso. Não. Deus, ele mandou que o homem fizesse isso. O homem deveria subjugar a criação, colocar a criação sob o seu domínio, debaixo do seu domínio. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus criou o homem e diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o autor vai colocar aqui, esse versículo indica que, como portadores da imagem de Deus, homens e mulheres devem governar a terra com a finalidade de torná-la frutífera. Como Jesus ensinou, devemos orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, até certo ponto, devemos ser agentes da vontade celestial de Deus e seu domínio na terra. E nós, principalmente a nossa geração, ela tem perdido um pouco essa questão de vista. Digamos assim, uma percepção apropriada do domínio sobre a terra. E a gente poderia aplicar isso em vários campos, né? É a famosa ocupação de espaço. Então, muitas vezes nós nos queixamos, né? Por exemplo, sei lá, as leis do nosso país, parece que as leis do nosso país privilegiam, né, os que fazem o mal e punem aqueles que fazem o bem. E aí como é que a gente resolve isso? Se não tivermos cristãos ocupando esses espaços, evidentemente, né, como diz o ditado, a natureza abomina o vácuo, ela não gosta do vácuo. Se alguma coisa estiver abandonada, a natureza vai tomar conta, o caos vai tomar conta, né? Então, precisamos ter cristãos, né, atuando nessas áreas. Precisamos ter cristãos atuando na área da educação, na área
do direito, da medicina e por aí vai. Então, essa perspectiva de domínio, né? De você espalhar a influência, essa que é a ideia. Quando Jesus vai dizer que a vossa luz brilhe e os homens vejam o brilho da luz do Evangelho na vida de vocês. Então, na medida em que o Evangelho avança, certamente ele vai influenciar onde quer que ele vá. Eu queria indicar um livro muito interessante que eu li alguns anos atrás, de um cristão indiano, chamado Vishal Mangalwadi, eu acho que é assim o nome dele. O nome do livro é O Livro que Fez o Seu Mundo. E ele vai falar da influência da Bíblia na cultura ocidental. Como a Bíblia influenciou as artes, como a Bíblia influenciou a educação, a cultura, a medicina, o direito. Muito interessante esse livro, publicado pela editora Vida. E como o indiano que apesar dele ser indiano, ele fez os seus estudos, eu acho que na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não lembro agora, mas o autor ele traz um testemunho do seu próprio país. A Índia, com os seus milhões de deuses, e como que os missionários cristãos, especialmente ali no século XVIII, XIX, como que eles mudaram o panorama da Índia com a chegada do Evangelho. Então, por exemplo, se o indiano adoecia, os missionários ficaram espantados porque ninguém socorria a criança que adoeceu. Ninguém levava para o médico, ninguém levava para o hospital, até porque não tinha hospital. Mas por que não tinha hospital? Não necessariamente porque não se tinha dinheiro para construir hospitais, mas por conta da crença de que se alguém foi acometido de doença é porque existe um karma sobre aquela pessoa, ela precisava ser isolada e a pessoa simplesmente era deixada à morte. E aí foi quando os cristãos chegaram e começaram a fazer um trabalho de mudança de mentalidade naquele país. E foi quando foram construídos os primeiros hospitais lá na Índia, tudo fruto de obra missionária. Tudo fruto de obra missionária. E ele vai mostrar nesse livro como, trazendo um testemunho pessoal, como que o Evangelho mudou parte da cultura do seu país, na Índia. Então o Evangelho ele muda a mentalidade, ele muda estruturas, formas de pensar. E mudando-se formas de pensar, certamente a gente vai ver os resultados chegando na ponta da linha, como foi no caso desse exemplo que eu dei aqui dos hospitais construídos na Índia. É um livro muito interessante que vale muito a pena ler sobre essa perspectiva. Então, nós devemos ser esses agentes do Evangelho onde quer que cheguemos. Nós devemos manifestar às pessoas o que significa ser uma criatura criada à imagem de Deus. Um outro ponto que o autor vai colocar aqui é que nós somos um reflexo da justiça original. A criação do homem à imagem de Deus reflete a justiça original de Adão, ou seja, o primeiro homem foi criado sem pecado, embora tivesse a capacidade de pecar. Por isso o Novo Testamento se refere a Adão como filho de Deus, Lucas 3:38. E ele era o portador da imagem de Deus com a glória da justiça. Então, por mais que Adão tenha pecado, por mais que Adão tenha subjugado a humanidade inteira à ruína, à queda, a Escritura claramente afirma que o homem foi criado em retidão e justiça. Eclesiastes 7:29, por exemplo. O homem foi criado reto. Ele é que escolheu se meter em várias astúcias, em invenções, vai dizer lá Salomão em Eclesiastes 7:29. Mas vejam, somos, no entanto, um reflexo dessa justiça original com a qual nós fomos criados lá no Éden. E nós, como cristãos, nós somos devolvidos a isso, a refletir essa retidão original com a qual nós fomos criados. Então a Bíblia, por exemplo, ela vai declarar que nós somos santos. Não no sentido de que nós somos indefectíveis,
de que nós somos perfeitos, mas no sentido de que nós fomos separados do mundo para fazer a diferença nesse mundo e para nos tornar aquilo que nós devemos ser, ou aquilo que devíamos ser desde o início, né? Isso, evidentemente, só alcançaremos com a glorificação. Até aqui, ok, irmãos? Estou falando muito rápido, está confuso, está claro? Muito bem. Agora, a vocação dos cristãos para revelar a Deus. O autor vai dizer assim, que a maneira mais genuína de levarmos a imagem de Deus é pela justiça prática que nos capacita a uma semelhança cada vez maior com Deus em nossas atitudes e conduta. Sereis santos porque eu sou santo, diz Deus, definindo de forma sucinta a dimensão moral de carregar a sua imagem. Então, é muito importante aqui esse ponto, porque muitas vezes nós pensamos em santidade apenas como um assunto teórico, que não tem nenhuma relação com a vida prática. Pelo contrário, por exemplo, quando você olha a palavra sábio na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Provérbios, é o livro da sabedoria por excelência. No pensamento judaico, o sábio nunca é alguém que simplesmente tem ideias magníficas. Nunca é o sábio da Bíblia. Mas na Bíblia, o sábio é aquela pessoa que aplica a sabedoria, que encarna a sabedoria. Veja, a Bíblia diz que Deus é sábio. E Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. Entendem a implicação disso? Então, quando lá no credo nós dizemos que cremos, vejam que implicação profunda é isso, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós cremos que existe um Deus que é Criador de todas as coisas, que nos criou a sua imagem e semelhança, para que também fôssemos criadores, entre aspas, ou subcriadores, como vai dizer Tolkien, como Deus. Deus nos deu capacidade de criar coisas, ou seja, de encarnar as ideias. Então, quando vai falar lá, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nós estamos dizendo que nós cremos que Deus encarnou a sua sabedoria, que Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. Então, se nós vivemos uma vida dissociada de doutrina com prática, não é uma vida cristã verdadeira que nós levamos. Porque não há essa dicotomia nas Escrituras. Alguém que é muito bom na parte prática, aliás, na teoria, mas quando chega na prática, deixa muito a desejar, como crente. Não. Não existe o crente meramente teórico na Escritura. Existem aquelas pessoas que encarnam de fato a doutrina que aprenderam. Então, esse é o nosso ponto, tá? Ou seja, nós devemos, de maneira prática, revelar quão sábio é o nosso Deus. Ou, de maneira prática, revelar, manifestar a imagem de Deus que nós carregamos, o Espírito de Deus que habita em nós. A maior questão de nossas vidas é revelar a glória de Deus a um mundo obscurecido pelo pecado, diz o autor aqui. De modo que ele seja louvado, Deus seja louvado, e os pecadores perdidos sejam salvos através do conhecimento do Senhor. O grande propósito de nossas vidas é revelar a glória e a graça de Deus, tanto pelo que fazemos, quanto pelo que somos. Então, lembrem lá, da parábola do bom samaritano. De dois homens cuja cabeça era cheia de ideias,
ideias muito equivocadas, por sinal, sobre quem é o meu próximo. O sacerdote e o levita, que passam pelo homem atirado à beira do caminho e não movem um dedo para ajudá-lo. Enquanto que um outro personagem, que era uma raça, digamos assim, eram os párias, né? eram totalmente odiados pelos judeus, que eram os samaritanos. É justamente ele quem vai colocar em prática aquilo que os outros dois conheciam, sabiam, mas não praticaram. Que vai promover uma ação efetiva de ajuda àquele homem que estava largado à beira do caminho. Então, a via aqui é dupla, é aquilo que nós somos e cremos e aquilo que nós fazemos. E aí é um tópico aqui, um subtópico que o autor vai colocar. Revelando Deus pelo que fazemos. Faz uma grande diferença quando um homem cristão percebe que não precisa ser um piloto de caça, uma estrela de cinema ou um atleta profissional para ter uma vida de importância e valor. O mundo quer nos fazer acreditar que realmente não somos ninguém, a menos que façamos algo que obtenha a aprovação mundana e produza excitação mundana. Infelizmente, conheci muitos homens cristãos que viam a si mesmos como perdedores porque nunca foram heróis de guerra, estrelas dos esportes ou gigantes corporativos. Contra esse modo de pensar, na verdade, essa idolatria, apresenta o caso de Lawrence Dow, servo de Cristo. Aí ele vai contar a história de um homem muito simples, de pouca instrução na sua igreja, mas que, no entanto, cuja vida impactou de maneira profunda todas as pessoas que conviveram com ele. E ele vai falar que você conhece um homem pelo funeral dele, né? Então, quando esse homem morreu, lá na Filadélfia, tinha tanta gente no enterro, quarteirões foram fechados, não tinha lugar para estacionar, que a sensação que se tinha ou que era o presidente dos Estados Unidos que estava lá, ou que alguma personalidade muito importante, muito famosa morreu. Na verdade, foi um homem que talvez só fosse conhecido pelo seu círculo, né? Um simples homem, um simples diácono de pouca instrução, que morava inclusive num gueto na Califórnia, aliás, na Filadélfia. Esse homem chamado Lawrence Dow, ou Dow, não sei, tem um N no fim, então. E aí, o autor ele fala que, conversando com um dos seus colegas pastores, que inclusive foram muito influenciados por esse pequeno servo de Deus, Deus ele pega as coisas fracas e pequenas, né, do mundo para envergonhar as fortes. Deus ele é especialista em usar coisas insignificantes e pequenas para manifestar a sua glória e fazer o seu nome conhecido. É por isso que eu sou um grande fã dos hobbits, viu? Mas olha só o testemunho desse homem, desse pastor amigo do autor. Depois de vários minutos de silêncio, meu amigo me disse: isso serve para mostrar o que Deus pode fazer na vida de qualquer homem que se entrega sem reservas a Jesus. Esse homem simples, sem instrução, que morava num gueto, mas que era muito amado pelos seus irmãos em Cristo, pela sua família, que lutou muitos anos contra um câncer, era um homem inteiramente dedicado a Cristo. E foi isso que fez a diferença, não só para o autor, mas para todos os que conviveram com ele. No final das contas, irmãos, não é o quanto eu tenho ou o quão grande é o meu nome, mas o quão devotado eu sou a Cristo. No final das contas é isso. No final das contas, a vida vai se resumir a isso.
No final das contas, os meus filhos, o que eles vão guardar quando eles crescerem, não é quantos brinquedos caros eu dei a eles, quantos passeios nós fizemos, apesar de essas coisas serem muito boas. Mas o que vai deixar uma marca profunda na vida dele é o quão devotado seu pai era a Cristo. Quão piedoso seu pai era. Quanto o papai se arrependia quando claramente pecava contra nós. Quando nos batia sem razão. Quando o seu semblante era carregado de ira. O que vai deixar a marca neles e essa é uma preocupação que eu tenho todos os dias, é daquilo que eles vão lembrar, né, quando eles crescerem. Aquilo que vai marcá-los. Então, é isso. Não é o quanto ele fez por nós em termos materiais, mas o quanto ele cultivou o nosso coração nos valores espirituais e eternos. Então, isso é ser homem. Essa é a verdadeira masculinidade. Não é se eu vou ensinar meu filho a ser um caçador, um atleta. Ótimo que seja. Mas, como Paulo vai colocar lá para Timóteo, que o atleta ele corre por uma coroa que se perece. Que eram aqueles louros, né? Por algo muito perecível, algo muito frágil. Mas devemos treiná-los para que eles corram por uma coroa que não perece, por um prêmio que não perece, por um tesouro que não perece. Essa é a principal coisa que nós devemos fazer por eles, tá? O autor vai colocar ainda aqui sobre esse homem, o testemunho que ele dá, de que ele se dedicou ao ministério dessas coisas. Salvação pela fé em Jesus, perdão através da mensagem do Evangelho de Cristo, força espiritual através da oração e da palavra de Deus. Então foi isso que marcou as pessoas que conviveram com esse homem. Como é que eu posso, então, revelar a glória de Deus nesse sentido? Como é que eu posso revelar a glória de Deus ao mundo quebrado como o nosso? E aí o autor ele vai dar aqui alguns exemplos, né, algumas diretrizes, algumas ideias. Ele vai dizer assim, digamos que alguém se mude para o seu bairro. Essa é uma oportunidade de mostrar Cristo. Comece a orar por essa pessoa e aproveite as oportunidades para se aproximar dela. Então, às vezes a gente pensa, por exemplo, em evangelismo, né? De uma maneira muito macro. Montar um grupo aqui, nada contra, tá? Mas montar um grupo, a gente sai evangelizando na rua. Quando, na verdade, a atividade do evangelismo, ela é o dia a dia. É o dia a dia, é o trabalho, é a convivência. O quanto você consegue influenciar uma pessoa com quem você convive todos os dias no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for. Uma pessoa que claramente está tomando um rumo errado na vida. Até que ponto nós conseguimos influenciar ou fazê-la mudar de direção caso ela esteja caminhando para o abismo? Já dizia Chesterton, né, que diante do abismo, o único passo a ser dado é um passo para trás. Então, quantas pessoas que passam por nós estão rumando para o abismo e a gente simplesmente não, tendo a oportunidade, a gente simplesmente ignora e deixa que a pessoa se perca.
Então, uma maneira de nós revelarmos a glória de Deus ao mundo é apresentar a essa pessoa um caminho melhor, uma perspectiva melhor, fazê-la pensar de forma diferente, apresentando-lhe o Evangelho. Ou você tem um amigo que esteja fazendo escolhas ruins. Em vez de ficar parado sem fazer nada, você pode se aproximar desse amigo e expressar sua preocupação, oferecendo-se para encontrá-lo, para orar e para estudar a Bíblia com ele. Pode ser que essa pessoa rejeite, a oração, pode ser que essa pessoa diga para você que não tenha nenhum interesse na Bíblia. Mas eu acredito que somente o fato de você expressar uma preocupação legítima com essa pessoa, isso já terá feito um grande efeito sobre a vida dela, já terá tido um grande impacto sobre a vida dela. O autor vai também falar aqui, revelando Deus por quem nós somos. E aí ele vai usar o texto de 2 Coríntios 3,18, que é um texto muito bonito. Espetacular esse texto. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aí o autor ele vai contextualizar essa passagem. Na verdade, é uma referência à experiência de Moisés, que quando desceu do monte usava um véu, porque a glória que irradiava dele ofuscava, digamos assim, quem o visse. Era tão forte o brilho na face de Moisés que ele precisava usar um véu. Mas com o tempo essa glória desapareceu. Por que que nós, irmãos, nós gozamos de um privilégio maior do que Moisés? Porque na nova aliança, agora nós somos permanentemente habitados pelo Espírito. Esse é o ponto. Essa é a glória que nós temos. E de glória em glória, ou seja, cada vez que o tempo passa, conforme o tempo vai passando, nós vamos cada vez mais nos conformando ou tomando a forma de Cristo. Inclusive é para isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios, que nós fomos predestinados. Predestinados para serem conformes à imagem de Cristo. Não é predestinado para ficar caçando briga na internet com arminianos. Já fiz muito isso, tá? Confesso esse meu... Eu vivia, como diz o Joe Rigg, eu vivia na face da jaula. Na face da jaula. Mas, enfim, não foi para isso que nós fomos predestinados. Nós fomos predestinados para nos parecermos cada vez mais com Cristo. Tá? Então, ao contrário de Moisés, a glória de Deus em nós só faz aumentar, pois gradativamente somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus está trabalhando sua própria glória crescentemente em nós, palmo a palmo. E está fazendo isso pelo ministério do Espírito Santo, que Deus enviou para nos tornar cada vez mais santos. Então, o ponto aqui é, irmãos, a santificação. O meio que Deus instituiu para que sejamos mais plenamente a imagem dele é a santificação. É o processo pelo qual nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Basicamente é isso, santificação. Até que, como diz lá João na sua carta, até que seremos como Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Não é que nós vamos ser onipotentes. Não é que a gente vai chegar no céu, na Nova Jerusalém, e agora a gente, poxa, está lá escrito que a gente é como Ele. Vou fazer assim, plim, vai aparecer uma comida aqui. Não é isso.
Em que sentido nós seremos semelhantes a Ele? Sem pecado. Nós estaremos livres de uma vez por todas do pecado, mas ainda não estamos livres. É o famoso já, mas ainda não. Então, Deus ele instituiu meios para nos manter firmes, e são os famosos meios de graça. A palavra, a oração e os sacramentos. São meios instituídos por Deus para que nós nos mantenhamos firmes e cada vez mais parecidos com Ele. Então, transformação pela palavra de Deus. O autor ele vai ressaltar aqui a importância da devoção pessoal e da leitura da palavra. Homens de verdade, é o título do livro, né? Homens de verdade são homens da palavra. Olha, um homem pode não gostar de muita coisa. Ele pode não gostar de futebol. É uma pena que não goste, mas ele pode não gostar. Ele pode não se empolgar com o torneio dos grupos da Copa do Mundo. Como eu estava tremendo, nervoso. Sai para lá, Alemanha. Quem não torceu contra, né? Ele pode não gostar de várias coisas, mas jamais um homem de Deus ele pode não gostar de ler a Bíblia. É básico do cristão. Então, um lar cujo homem não é um homem da palavra, ele não gosta de ler a Bíblia, ele não tem a sua devoção pessoal. Há indícios, né, há toda, digamos, chance desse lar que está sob a liderança desse homem fracassar. Porque aquele que foi designado por Deus para ser o pastor da família, ele não tem com que alimentar a sua família espiritualmente. Tá? Então, um homem deve ser um homem da palavra. Poucas coisas, fala o autor aqui, impactarão mais poderosamente um homem do que uma vida de devoção séria à Bíblia, mediante a qual a palavra vivificadora de Deus ilumina nossas mentes e corações. Poucas coisas impactarão mais poderosamente um homem do que uma vida de devoção séria à palavra de Deus. A segunda coisa, transformação pela oração. É praticamente impossível encontrar um homem muito usado por Deus que não seja fortemente dedicado à oração. Desconheço exemplos na história do cristianismo de homens de Deus que não tenham sido homens fervorosos de oração. Fervorosos na oração. Né? Os reformadores, os missionários que vieram para o Brasil, certamente esses homens que são os nossos pais na fé, certamente foram homens dedicados à oração. Isso sem mencionar, evidentemente, os apóstolos, os profetas, enfim. Se queremos alguma transformação, se queremos nos tornar homens de verdade, devemos ser homens de oração. Quando abrimos nossos corações ao Senhor em oração, desejando ser mais parecidos com Cristo e pedindo-lhe que nos mostre áreas que necessitam de santificação, Deus é fiel em prover o poder espiritual necessário para nos fazer crescer na graça. Então, se nós oramos a Deus pedindo para sermos mais santos, pense numa oração que Deus vai ouvir. Pense. Eu duvido que Deus rejeite uma oração dessa: Senhor, faz-me mais santo. Agora é óbvio que existem artimanhas. Eu vejo muito isso em casa. Você dá uma tarefa para o menino fazer, vai fazer tal coisa. Não, pai, peraí, deixa eu... Papai, eu vou fazer o culto agora. Não, agora não é hora do culto não, agora é hora de fazer as obrigações. Né? Evidentemente que a gente precisa... Mas o ponto é que se meus filhos, eles se interessarem, né,
pela oração, pela leitura da Bíblia, e nos momentos apropriados eles optarem, desejarem fazer isso, certamente o coração do Pai ficará muito feliz. Assim como Deus se satisfaz quando nós buscamos a Ele em oração e somos pessoas que buscam crescimento espiritual através da oração. O autor aqui ele vai dar um testemunho pessoal de um vício que ele tinha e que o aprisionou por muitos anos, mesmo depois de convertido, que era o vício de mascar tabaco. Ele tinha um vício de mascar tabaco. E aí, quando ele foi mandado para o seminário e quando ele começou a pensar que ele não poderia ser um pregador atrelado a um vício, que era esse vício de mascar tabaco, e depois ele começou a pesquisar também os efeitos nocivos à saúde, etc. Foi quando ele começou a orar fervorosamente a Deus para Deus livrá-lo desse vício. Bem, e assim foi. Cada dia mais ele tinha menos vontade de fazer isso, até que o Senhor o libertou desse vício. Ele não usa mais. E aí ele vai citar outros exemplos que podem acometer cristãos: raiva, inveja, orgulho, preguiça, luxúria, pornografia. Esse último talvez seja um dos grandes problemas dos dias de hoje, a questão da pornografia. Tem um artigo do John Piper muito bom, se puderem ler depois, chama Pornografia, o Novo Narcótico, onde provou-se, inclusive até cientificamente, que a pornografia ela atua como uma droga mesmo no cérebro e faz com que, assim como uma pessoa que é um adicto, que é uma pessoa que é dependente químico, que até mesmo para se ver livre das drogas ele precisa usar outras drogas, medicamentos lícitos, drogas lícitas. A pornografia também atua no cérebro de maneira a deixar marcas para o resto da vida da pessoa. A pessoa convive o resto da vida com aquelas feridas que a pornografia abriu na mente dela. E esse texto do John Piper é muito bom. Ajuda a nos acender a luz amarela, a luz vermelha para esse problema. O ponto que o autor coloca aqui é que jamais nós conseguiremos nos livrar dessas coisas somente com a nossa força de vontade. Se não tivermos o auxílio de Cristo, se não tivermos o auxílio do Espírito, se não buscarmos a Deus em oração para nos vermos livres disso, nós jamais nos veremos livres. Quando pedimos ao Senhor graça para que sejamos mais parecidos com Cristo, podemos estar absolutamente certos de receber essa graça. E aí ele vai dizer que foi assim que Deus me livrou do vício de mascar tabaco. Deus não me capacitou apenas para lidar com esse vício. Em vez disso, no período em que Ele me chamou para ser persistente na oração, o Senhor removeu o vício. Então, foi na medida que o autor ele se tornou um homem de oração, que intencionalmente, e aqui nós precisamos ser intencionais, eu vou ser intencional nessa busca para me livrar disso. Eu vou fazer uma oração intencional, especificamente sobre isso. Eu vou manter uma constância intencional, diária, dos meus períodos de oração, pedindo a Deus graça para superar, para me livrar desse vício. E foi assim que ele foi liberto desse vício. E desde então, orei por diversas questões de santificação pessoal e experimentei o poder de Deus operando através do Espírito Santo, capacitando-me a crescer em graça e em piedade. Ele vai citar Tiago 4:2,
Nada tendes porque não pedis. Tiago vai dizer depois, né? Ou vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Às vezes estamos orando pela coisa errada e deixando de orar pela coisa certa. Pedindo e não recebendo porque eu estou pedindo mal, eu estou orando pela coisa errada. Mas a coisa certa, pela qual eu deveria orar, eu não estou orando. E é por isso que eu não recebo. Porque a minha oração ela está desfocada, está desalinhada com os propósitos de Deus para a minha vida. Transformação pelos sacramentos. Batismo e ceia do Senhor. Então, batismo aqueles que nascem no lar cristão, especialmente no lar presbiteriano, já são batizados desde criança. Mas a ceia do Senhor, para aqueles que são batizados na infância, ela vem através da profissão de fé. Então, é um meio de graça, e aí a visão que nós temos como calvinistas é uma visão elevada acerca do sacramento, porque não é um mero símbolo, não é uma mera memória, não é uma mera lembrança, não é a presença real de Cristo através do sacramento. Cristo se faz presente de maneira real, perspectiva de Calvino, por meio do sacramento. O sacramento é a pregação visível da palavra, é o alimento da alma. Então, por meio do sacramento, né, da ceia, é que nós crescemos em graça e em comunhão com Cristo. Nossa participação é espiritual e não material, mediante a fé na palavra de Deus e pelo poder do Espírito, que nutre nossa fé quando comungamos com Cristo. E aqui, já nos encaminhando para o final, o autor vai falar aqui da promessa de vitória final. Ao dispormos desses três meios de graça, ou seja, a palavra de Deus, a oração e os sacramentos, Deus nos libertará rapidamente de alguns pecados persistentes. A libertação de outros pecados pode demandar um tempo consideravelmente maior. Sem dúvida, alguns pecados estarão conosco até a morte, pois nenhum homem alcança a perfeita santidade nesta vida. É certo, irmãos, que nós iremos conviver com alguns pecados até nos encontrarmos com Cristo. Isso só não pode servir de motivo para nós relaxarmos, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. O crente não é Gabriela, era a música, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu irmão, se é um pecado, se você identifica claramente isso como um pecado, se há efeitos externos desse seu pecado, se ele atinge outras pessoas, se ele ofende o nosso Deus, então você não deve viver uma vida contente com isso. Mas pode ser que esses pecados nos persigam até a morte. Pode ser que nos persigam até a morte. E é contra eles que nós devemos lutar. A gente só não pode deixar de lutar contra ele. Não podemos baixar a guarda, tá? Porque o diabo, ele é como um leão, né? Vai dizer Pedro, que está ao redor procurando quem possa devorar. Não pode haver chamado ou privilégio maior nesta vida do que cooperarmos com Deus para que sejamos cada vez mais conformados à sua imagem. Então, para finalizar, tem algumas questões algumas perguntas que o autor coloca aqui para reflexão e discussão. Eu gostaria de lê-las aqui. Primeira, quando você pensa na glória de Deus, o que vem à sua mente? Como a natureza revela a glória de Deus?
De que maneira o homem é especialmente criado para exibir a glória de Deus? Segunda, como o desígnio original de Deus permitiu que Adão carregasse a sua imagem? Como o pecado nos impediu de glorificar a Deus como deveríamos? Como a graça de Cristo nos permite glorificar a Deus? Terceira, você acha que sua vida tem um significado real? Caso contrário, por que não? Porque o chamado de Deus para nós em Cristo torna a nossa vida verdadeiramente significativa. Como Deus pode estar chamando você para ser mais ativo em espalhar a glória de sua verdade e graça em Cristo? Quarto, se alguém perguntasse a 10 pessoas que o conhecem bem, em que área elas diriam que você mais precisa de crescimento e aperfeiçoamento espiritual? Como você responderia a essa pergunta? Você já tentou melhorar através do seu próprio poder? Como você faria para buscar o poder de Deus a fim de capacitá-lo a avançar na semelhança com Cristo? E assim, meus irmãos, nós concluímos esse capítulo muito bom desse livro igualmente muito bom do Rick Phillips. Então, na próxima oportunidade, nós iremos falar sobre o capítulo 5, o homem como Senhor Pastor. Ok? Alguém tem alguma pergunta, colocação?